Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, sejam bem-vindos todos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este, o de número 230. Conforme já falamos antes, isso significa que vocês têm à disposição de todos 229 programas disponíveis no nosso canal do YouTube para que vocês possam estudar, aprender com todos eles. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Seja bem-vindo também ao Ciro Almeida para mais um bate-papo. Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que são o motivo de existir desse programa. Se gostam, podem dar o seu ok, deem o seu joinha, é importante para nós. Se não gostaram, é mais importante ainda que vocês coloquem a discordância para que a gente possa aperfeiçoar esse nosso bate-papo sobre essa obra tão maravilhosa. Forte abraço para vocês, forte abraço, Ricardo. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço sua presença. Almeida, dando continuidade ao tema Ocupações e Missões dos Espíritos, já está próximo de acabar essa temática. Nós vamos hoje para a questão 581, onde o Kardec faz a seguinte pergunta: os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? Então, Almeida, o Kardec está dizendo que há homens que, pelo seu gênio, pela sua inteligência, eles representariam a luz do gênero humano para a humanidade. São eles que clareiam os caminhos da humanidade com o seu gênio, com a sua inteligência, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, mesmo dentre esses homens, há aqueles que cometem erros, que propagam inverdades, mesmo com esse seu gênio, né? E aí ele pergunta, como devemos considerar a missão desses grandes homens e mulheres que, mesmo com sua genialidade, podem cometer erros e propagar inverdades? Como considerar a missão deles? Falhada, né? Não tem outra palavra, está aqui, falhado, falhou. E isso é muito triste, porque se a gente parar para pensar, espíritos de escola que têm grandes tarefas a serem realizadas, que chamamos missões, eles se preparam muito, né? Eles não vêm sozinhos, tem logo uma equipe que encarna antes, que encarna depois, para segui-los, que permanecem na espiritualidade para realizar, né, a tarefa, para apoiar aqueles que estão encarnados. Quando eles propagam grandes erros, a missão falhou. E isso é triste. Quando a gente para pensar sobre isso, e nós estamos falando, não do Alcino, nós estamos falando de grandes pessoas, nós estamos falando daquele que se preparou muito e cometeu algum erro terrível, né? E aí vamos focar só nisso, porque se a gente começar a falar o que é gênio, o que é luminar, nós vamos ficar aqui 1 hora e vamos até contornar a pergunta. E aí a gente tem que perguntar por que eles falham, né? Vaidade, egoísmo, porque não vamos nos enganar. Estamos encarnando e somos sujeitos a falhas, ainda não somos espíritos perfeitos, a gente comete erro. A gente comete erro de egoísmo, a gente comete erro de vaidade, né? Uhum. E no final a gente acaba descobrindo que a falha, o ser humano conseguiu se sobrepor ao gênio.
né? O erro se sobrepôs à verdade. É uma tristeza, né? Claro que no grande plano divino, que tem uma escala muito maior, as coisas acontecem, né? Vamos dizer um exemplo que hoje em dia, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com os exemplos que a gente dá, infelizmente, né? Tempos bicudos os que nós não temos que tomar cuidado com as palavras que usamos para que não ofendam. E o objetivo nosso aqui não é ofender. Então vamos dar um exemplo de algo que ninguém discute. Ah, não, isso aí é verdade, isso aí ninguém, Tá. né? E é um exemplo terrível. Um exemplo terrível. Todos concordamos que, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que foram submetidas nos campos de concentração nazistas a experiências médicas foram maltratadas, foram mal cuidadas, foram abusadas, né? Mas o plano divino não era isso. Com certeza não era isso, né? Não era. Mas conhecimentos científicos que foram obtidos durante a Segunda Guerra Mundial tornaram possível menos de 30 anos depois o ser humano chegar à Lua. E se a gente for buscar o conteúdo científico que tornou possível os seres humanos na década de 60 chegarem à Lua, a gente vai encontrar as raízes desse conhecimento científico em experiências terríveis que aconteceram naqueles terríveis anos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o plano divino era: vamos tornar o gênero humano capaz de grandes feitos na viagem espacial. Para isso precisa de conhecimento de biologia, conhecimento da capacidade do ser humano ser submetido a pressões G terríveis, né? Às vezes as pessoas esquecem, quando aquele Saturno V começa a rugir o motor ali embaixo, quando as naves Vostok começavam a rugir o motor lá embaixo, o ser humano que estava lá na cápsula, na pontinha, é submetido a uma carga G de mais de 15 vezes a gravidade da Terra. E como é que eles sabiam que o ser humano sobreviveria àquela carga? Terrível, a origem é terrível, né? Ou seja, até dos nossos próprios erros, como diz a sabedoria popular, Deus escreve certo por linhas tortas, e eu diria que nas linhas tortas escritas, Deus continua o seu plano, né? A coisa continuou. Então, respondendo objetivamente aqui, pessoas nascem com uma missão e, ao lado de grandes verdades, cometem grandes erros. Como se deve considerar essa missão? Falhada, no aspecto individual, no aspecto da pessoa, né? E essa pessoa vai ter que continuar a sua jornada e encontrar o seu caminho, mas o caminho de Deus continua. Almeida, você abriu uma avenida? Uma avenida que eu confesso, e você disse bem, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, porque muitas vezes pode ser mal interpretado. É o tema da pergunta, né? Ao lado lado de grandes verdades, você pode propagar grandes erros. Enfim. Eu estava lembrando aqui de um feito que aconteceu em território brasileiro pelo Anhanguera. Sim. Anhanguera. Sim, começou o caminho aqui para o Goiás. Isso, Anhanguera, aquele personagem da história do Brasil, responsável pelo alargamento das fronteiras do Brasil, né, que se adentrava pelas matas do Brasil em busca de ouro, de índios, tal, enfim. E no caso dele, de esmeraldas. De esmeraldas. Então, hoje não se discute que, do ponto de vista macro, considerando a necessidade de expansão do território brasileiro à época, o Anhanguera foi um personagem importante. Positivamente importante para o que o Brasil é hoje. Mas tem um feito na história do Anhanguera
que certa vez ele estava comandando uma daquelas expedições, né? São as entradas, né? Entradas e bandeiras. Entrada é quando era patrocinado pela coroa. Bandeira era quando a pessoa particular Exatamente. estava patrocinando. Quando ele estava comandando uma daquelas entradas ou bandeiras, não sei qual, No caso dele é bandeira. era sempre bandeiras, né? É porque era ele que estava Ele fazendo. que financiava. E ele estava comandando lá um certo número de homens e deu errado alguma coisa na missão e começou a faltar alimento, as pessoas Começa a faltar alimento, logo em seguida adoece. adoecem, pessoas morriam naquelas matas do centro-oeste, do sudeste, e houve uma rebelião, e um dos líderes da rebelião era o filho dele. E para que ele contivesse a Para poder rebelião, botar moral, para colocar ordem na casa, como se diz, ele eliminou o próprio filho, né? Aí você diz assim, caramba, há justificativa, selvagem. há perdão para um pai que elimina o próprio filho? E aí a gente precisa pensar um pouco além do imediatismo de nós mesmos e buscar o tamanho da missão que se está conduzindo, não para justificar os erros, mas talvez para explicar o porquê de algumas vezes determinados erros são cometidos para evitar erros maiores. Isso, inclusive, consta lá dos regulamentos militares, né? Você deve lembrar bem que quando um erro é cometido para evitar um mal maior, é um atenuante. É uma atenuante, não é uma justificativa, é uma atenuante. Então, eu estou citando aqui o caso do Anhanguera, que é um fato histórico. Tem o fato que você citou das atrocidades que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e em outros momentos históricos, mas que acabaram por redundar benefícios para a humanidade futura. Claro, repito mais uma vez, nós não estamos aqui querendo justificar os erros, mas apenas fazer com que nós entendamos que nós, seres humanos comuns, estamos longe, muito longe, de entendermos, de penetrarmos nos segredos da divindade que vê a longuíssimo prazo. De percebermos que a visão da divindade vai muito além dos meros sofrimentos físicos pelos quais nós passamos. O projeto humano no planeta Terra, ele tem em vista a evolução do espírito. Tudo que é matéria é instrumento a serviço do espírito. Eu estou falando devagar, com medo de falar alguma coisa que possa ser mal interpretado. Eu não estou dizendo que a dor humana física não tem importância. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o objetivo a ser perseguido no plano espiritual vai muito além das dores humanas. E uma demonstração disso, Almeida, nós podemos citar o próprio sofrimento do Cristo. Sim. Quando ele se entregou àquele sofrimento físico, sem nenhum receio, sem medo, porque, na verdade, ele estava plantando com o seu sofrimento um avanço do ponto de vista espiritual inenarrável, indiscutível. É uma ação cujos impactos ainda estão sendo registrados entre nós, seres humanos, hoje. 2000 anos passados. Então, me encaminhando para o final dessa análise, Almeida, talvez seja interessante que nós deixemos de enaltecer os erros. Ora, o Almeida errou desse ponto. Vamos parar de ficar enaltecendo erros e vamos buscar os acertos. Uhum. O Almeida não é um ser humano perfeito, assim como o Ricardo também não é um ser humano perfeito. Mas, com certeza, nós plantamos coisas boas na nossa vida.
não sei dizer se o saldo nosso, o meu e o seu, se ele é positivo ou negativo, se nós temos mais coisas positivas Olha, ou eu não. sei que eu estou com o saldo descoberto com o Criador que esquece. Mas o fato é que nós também plantamos coisas boas. Sim. E nas nossas relações interpessoais, devemos buscar isso. Melhorar. E melhorar. E é muito oportuno esse papo que a gente está tendo aqui agora, Almeida, no momento em que nós, que nesses tempos bicudos, como você disse, precisamos ter todo o cuidado do mundo para falar, porque uma palavra mal colocada pode gerar insatisfações, descontentamentos gerar e conflitos. Né? Enaltecer para todos nós a necessidade de fugirmos desses conflitos, muitas vezes calcados em coisas bobas. Em coisas bobas. Atitudes, muitas delas involuntárias, que acabam por gerar situações dramáticas, porque nós nos melindramos com pouca coisa. Nós estamos perdendo de vista o objetivo principal da missão, nós estamos perdendo de vista os valores que construímos nas missões e estamos valorizando em demasias os deslizes, os erros. Isso em todos os planos, no plano pessoal, no plano social, no plano político, no plano econômico, no plano religioso. Né? Eu lembrei agora de um comentário que o Divaldo fez. Ele disse que tinha, numa de suas palestras, ele cometeu um equívoco e citou uma data errada. Como todos nós vemos palestras do Divaldo, sabemos como ele faz um apanhado, cita nomes, lugares, datas. Numa dessas, ele citou uma data errada. Numa palestra de quase 2 horas, ele citou uma data errada. E ao final da palestra, diz o Divaldo, que um jovem aparece para ele e diz assim: Divaldo, quero falar com você, porque você falou a data errada, a data XYZ estava errada. E o Divaldo disse que pensou assim: caramba, em 2 horas de fala, ele só percebeu o erro que eu cometi. Mas o Divaldo se manteve e disse assim para ele: muito obrigado por você avisar, mas eu não tenho como voltar atrás e refazer a palestra. Então, na próxima palestra que você fizer, você me corrija e faça e cite a data correta. E o rapaz disse: mas eu não faço palestra. Ou seja, você não planta nada e ainda está criticando quem está plantando alguma coisa. Né? Você não planta nada e ainda está criticando quem plantou alguma coisa. Então, quando nós comentamos essa situação, que essa pergunta 581 nos traz, sobre os erros que homens e mulheres de gênio cometem... Eu ia até sugerir, se você permitir interromper, sim, a gente começar a ler a resposta, que essa resposta, embora curtinha, ela vai trespassando todas essas considerações que a gente está fazendo aqui. Não, mas é bom. Eu não sabia, não lembrava. Mas até não, bom, eu tô lendo que aqui. é para quando a gente lê a resposta, os ouvintes consigam interpretar bem a proposta de reflexão que nós estamos fazendo. Então, eu vou repetir a pergunta e a gente lê a resposta. Isso. Os homens que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar sua missão? E a resposta diz: como enganados por si mesmos. Eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias. E aqui eu quero abrir um parênteses, Almeida, para lembrar o livro Boa Nova, quando Humberto de Campos descreve aquela conversa de Jesus com o Pedro, quando ele pergunta o que é que os homens dizem quem eu sou, e o Pedro diz: ora, Senhor, eu digo que tu és o Filho de Deus vivo. E ele diz:
É o Pai que fala por tua boca nesse momento. É o Pai que te revelou essa verdade. Essa verdade. E Jesus continua a falar do que aconteceria, que ele seria preso, crucificado. Para de falar isso. E o Pedro diz assim: não fale assim, Senhor. Nós sabemos que o Pai nunca permitiria que isso acontecesse. Você está assustando os demais. Cala a boca. E Jesus diz: cala-te, porque nesse momento é o demônio que fala por tua boca. E o Pedro fica, como assim? Era Deus que me revelou, agora é o demônio? Me explica esse negócio aí. E o Pedro fica ruminando aquilo a noite inteira. No dia seguinte, eles estavam caminhando para Jerusalém. Pedro se aproxima de Jesus e pede um esclarecimento. Mestre, como assim? Jesus para e diz assim: Pedro, o homem na terra, o homem encarnado, por uma palavra ele vai ao céu, mas basta um pensamento menos digno para ele estacionar no lodo da terra. Por que eu lembrei disso? Essa frase aqui, é preciso ter em conta as circunstâncias. O espírito ele pode até reencarnar com um sentimento muito grande da missão a ser cumprida. Mas uma coisa como é que é aquele axioma do futebol? Treino é treino, jogo é jogo. Né? Uma coisa é o que nós planejamos na espiritualidade. Eu vou fazer isso, isso e isso. Outra coisa é quando a gente está aqui, com o pé na matéria, com todas as circunstâncias que nos envolvem e que nem sempre são favoráveis. Continuando. Os homens de gênio devem falar segundo os tempos, e tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma época avançada, e que um ensinamento que parece errôneo ou pueril em uma época avançada podia ser suficiente para o seu século. É interessante essa resposta, porque ela... Por exemplo, dá um exemplo aqui, né? Lavar as mãos antes das refeições é ordem de Deus, né? Durante muito tempo se acreditou nisso. É uma ordem de Deus. Não, é a ordem de Deus. Cara, tá na Bíblia. Como é que você vai botar em dúvida a Bíblia? Está na Bíblia, está certo. Está na Bíblia, é o mandamento do Senhor, né? Gente, é uma ordem, é uma orientação suficiente para o seu século, para o seu tempo. Para aquele momento. O momento nosso agora, século XXI, peraí, Deus, é uma ordem de Deus, a gente só lava a mão antes das refeições para atender a Deus? Que coisa pueril, que tolice, né? Peraí, mas nós estamos no século XXI. Qual era a circunstância do Moisés 25 séculos atrás? Era outra, né? E ele não estava falhando. É verdade. Ele não estava falhando. Mas nós hoje consideramos uma coisa pueril. Quantas não serão as coisas... E repitamos, nós não estamos falando das barbaridades lá da Segunda Guerra. As barbaridades da Segunda Guerra são barbaridades. Eram já naquela época e continuam sendo hoje, e duvido que deixarão de ser em algum momento, né? E falo duvido porque a gente tem que deixar sempre no nosso coração, no nosso ser, na nossa razão, a possibilidade de aquilo que você pensa está errado. Só por isso que eu digo que duvido que em algum momento deixará de ser errado. E a resposta coloca essas questões, né? Ora, aquilo que nós consideramos um erro, Jesus, o Pai eterno, em sua infinita sabedoria, pode usar como semente para grandes acertos, né? A história se escreve caminhando, né? O caminhar da história se faz vivendo. Aquilo que é considerado um erro hoje, pela providência divina, acaba virando um acerto. Não que não pudesse ser melhor, né? E essa pergunta, no final das contas, deve ser considerada sobre esse aspecto. O plano divino, em sua infinita sabedoria, por maior que sejam as nossas besteiras, os nossos erros, o Pai Eterno dá um jeito de acertar. E eu acho que até o ditado deveria ser invertido. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas.
Eu acho que pelas linhas tortas escritas por nós, Deus constrói a caminhada reta que todos nós precisamos. Que se você for olhar, é o que realmente o provérbio quer dizer. É por aí, Almeida. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pergunta. Essa questão que você levantou de lavar as mãos, o próprio Cristo Sim. Combateu, né? Quando ele foi questionado. Ele foi questionado. Olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Né? Quando ele falava da necessidade do descanso, Deus, foi dito que é a ordem de Deus, porque senão vocês não obedeciam. Se não tivesse uma força maior naquela ordem, de coerção, vocês não iam aceitar. Né? Mas o descanso foi feito para o homem e não o homem para o descanso. Ou seja, a necessidade de descansar em algum momento. E aí se criou a regra judaica do sábado. Mas, como diz o outro, o homem não foi feito para... Não é por aí. Né? É interessante, Almeida. Eu espero que as nossas falas tenham esclarecido e não complicado mais. Mas se complicou, pergunte, que eu adoraria conversar mais sobre isso. E agora que eu estou vendo, Almeida, nós ficamos nessa pergunta... O programa inteiro. O programa inteiro, né? É porque tem questões no Livro dos Espíritos que não basta a gente ler, fazer um comentário. Nós precisamos aprofundar minimamente que seja para que a gente gere reflexão nossa e dos nossos ouvintes, né? Recentemente eu escrevi um texto lá no informativo do Peixotinho, né? Até vou aproveitar, se você me permite, o Grupo Espírita Peixotinho está no Instagram, quem quiser nos acompanhar, coloca lá, @Grupo Espírito Peixotinho, que tem lá algum material de divulgação espírita. Nesse sentido, Almeida, de a gente refletir mais, de a gente fazer bom uso da massa cinzenta que nós temos, para que a gente não passe, por exemplo, pela doutrina espírita, apenas como leitores de livros espíritas, né? Tem uma frase do padre Antônio Vieira, século XVI, quando ele criticava os portugueses que vinham para o Brasil, quando ele dizia que os portugueses apenas arranhavam as costas do Brasil como caranguejos e não penetravam para o seu interior. Parafraseando o padre Antônio Vieira, muitas vezes nós apenas arranhamos a superfície do espiritismo e não penetramos em profundidade nos seus ensinamentos, nas reflexões que a doutrina espírita nos favorece. E é nesse sentido que muitas vezes, posso falar em seu nome também certamente, que nós levamos um pouco essas discussões para que aqueles que nos ouvem sigam essa prática de refletir um pouco mais. Aqueles grupos que eu fiquei sabendo que há grupos que utilizam o nosso programa em grupos de estudo, em algumas casas espíritas, aprofundem, né? Transformem a nossa meia hora de programa em 2, 3 horas de debate nas casas espíritas, né? É isso, Almeida. O nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Nos veremos na próxima semana, quando daremos continuidade ainda a essa temática. Grande abraço a todos.